Precisamos reescrever a física? Uma nova e fascinante descoberta no CERN, mais uma vez, levanta mais perguntas do que respostas. Os cientistas estão perdidos. Por que a antimatéria simplesmente não se comporta da maneira que deveria? E isso pode mudar nossa compreensão do universo para sempre. Fiquem até o final para uma crise de identidade física. Sejam bem-vindos, pessoal! Beleza? Não importa se são feitos de antimatéria ou matéria, se inscrevam no canal agora. Minha meta para este ano é de 55 mil assinantes. O ano não é longo e ainda faltam alguns, mas acredito que juntos conseguiremos. Muito obrigado a você. E agora vamos imaginar que pudéssemos olhar através de um microscópio gigantesco para os menores blocos de construção da matéria. O que encontraríamos lá? Prótons, nêutrons e elétrons, as partículas fundamentais que compõem tudo ao nosso redor. Seja o seu smartphone, o ar que você respira ou as galáxias mais distantes na borda do universo observável, tudo é composto por esses três blocos de construção básicos, e esse é o primeiro grande quebra-cabeça, pois a física nos diz que cada uma dessas partículas também deve ter uma antipartícula. Em outras palavras, antiprótons, antinêutrons e antielétrons, também conhecidos como pósitrons, que foram descobertos em 1932. E agora vem a parte interessante, essas antipartículas existem. No CERN, na Suíça, os cientistas podem até mesmo criá-los artificialmente e estudá-los em experimentos complexos. Entretanto, os resultados dessas investigações estão causando muita confusão na comunidade de pesquisadores. Mas antes de vermos o que deixa os pesquisadores tão perplexos, vamos esclarecer o mais importante, o que é, na verdade, a antimatéria. O físico britânico Paul Dirac já desenvolveu em 1928 uma teoria matemática que previa a existência da antimatéria. 4 anos depois, o cientista americano Carl Anderson confirmou essa previsão experimentalmente com a descoberta do pósitron. Por essa descoberta revolucionária, ele até ganhou o Prêmio Nobel em 1936. O aspecto especial da antimatéria é que ela se comporta exatamente da maneira oposta à matéria normal em muitas propriedades. Por exemplo, um pósitron tem exatamente a mesma massa de um elétron, mas tem uma carga elétrica positiva em vez de negativa. Quando a matéria e a antimatéria se encontram, algo espetacular acontece. Elas se destroem mutuamente em um processo que chamamos de aniquilação. Nesse processo, toda a massa das duas partículas é convertida em pura energia, exatamente de acordo com a famosa fórmula de Einstein igual a mc sobrescrito 2. No CERN, os pesquisadores podem observar regularmente esse processo quando colidem átomos de antihidrogênio com átomos de hidrogênio normais. É realmente fascinante ver como a matéria e a antimatéria se aniquilam mutuamente, explica Jeffrey Hengst, porta-voz do experimento Alpha no CERN. A cada aniquilação, pequenos flashes de luz são liberados como pequenos fogos de artifício cósmicos no laboratório. Mas é exatamente aqui que começa o grande mistério que tem intrigado os cientistas há décadas. Se para cada partícula de matéria existe uma antipartícula, então deveria haver a mesma quantidade de matéria e antimatéria no universo. Não deve haver apenas um Ti, mas também um anti-Ti. E quando os dois se tacam, eles se aniquilam. Pouco depois do Big Bang, ambos os tipos de partículas foram gerados em quantidades exatamente iguais. Mas se olharmos ao nosso redor hoje, encontramos praticamente só matéria normal, onde foi parar toda a antimatéria. Essa assimetria matéria-antimatéria é um dos maiores mistérios não resolvidos da física. Para resolvê-la, é necessário que haja diferenças fundamentais entre a matéria e a antimatéria. Pequenas diferenças em suas propriedades que fizeram com que mais matéria prevalecesse no final. E é exatamente nesse ponto que os experimentos atuais do CERN entram em ação. Os cientistas de lá vêm investigando meticulosamente as propriedades da antimatéria há anos e comparando-as com a matéria normal. Uma das questões mais importantes é: a antimatéria se comporta da mesma forma que a matéria em todas as 4 forças fundamentais da natureza? Essas 4 forças são a força eletromagnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a gravidade. Com a força eletromagnética, a questão é clara. Aqui, as antipartículas simplesmente se comportam de maneira oposta às partículas normais. Um pósitron é repelido por um ímã com a mesma intensidade com que um elétron é atraído.
A força nuclear forte, que mantém os quarks dos prótons e nêutrons unidos, também não parece fazer diferença. A força nuclear fraca é onde as coisas ficam mais interessantes. Aqui há, de fato, pequenas diferenças entre a matéria e a antimatéria. Essa simetria foi descoberta já nos anos 70 e rendeu aos pesquisadores James Cronin e Val Fitch o Prêmio Nobel em 1980. No entanto, as diferenças são muito pequenas para explicar a simetria observada entre matéria e antimatéria no universo. Então, ainda resta a gravidade. Será que a antimatéria reage à gravidade de forma diferente da matéria normal? Os pesquisadores do CERN têm refletido sobre essa questão há muito tempo. Mas para respondê-la, primeiro eles tiveram que aprender como manter a antimatéria viva por tempo suficiente para estudá-la. Não é tão fácil assim, pois assim que uma antipartícula encontra uma partícula normal, ocorre a aniquilação. Imagina só, vocês querem investigar algo que se aniquila imediatamente. Então, os cientistas tiveram que encontrar uma maneira de isolar a antimatéria da matéria normal. A solução? Eles usam campos magnéticos fortes para manter os átomos de antihidrogênio em suspensão. É como uma espécie de garrafa magnética, explica o físico do CERN Stefan Ulmer. Criamos um campo magnético complexo que impede que os antiátomos toquem as paredes do nosso aparelho. Isso nos permite armazená-los por vários minutos ou até mesmo horas. E em um experimento inovador, os pesquisadores recentemente conseguiram, pela primeira vez, medir diretamente o efeito gravitacional sobre a antimatéria. O resultado? A antimatéria cai para baixo, assim como a matéria normal. Parece pouco espetacular à primeira vista, mas é uma verdadeira sensação, pois houve, sim, considerações teóricas de que a antimatéria deveria cair para cima. Isso poderia até explicar a assimetria entre matéria e antimatéria. Como se os dois tipos de matéria tivessem sido separados pela gravidade em diferentes direções no universo, como o trigo do joio. A configuração experimental foi bastante complicada. Os pesquisadores primeiro criaram um antihidrogênio a partir de pósitrons e antiprótons. Esses antiátomos foram então presos em uma armadilha magnética. Em seguida, eles enfraqueceram lentamente o campo magnético para que os antiátomos pudessem escapar da armadilha para cima ou para baixo. O resultado, 75% dos antiátomos caíram para baixo. Portanto, a gravidade atrai a antimatéria da mesma forma que a matéria. Entretanto, com um desvio interessante. A aceleração gravitacional medida foi de apenas cerca de 75% do valor normal de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E uma coisa eu posso dizer, isso realmente tem deixado os cientistas com noites sem dormir. Isso é realmente intrigante, diz Jeffrey Hengst. Vemos claramente que a antimatéria segue a gravidade. Mas por que a aceleração é menor do que a da matéria normal? Ainda não entendemos isso. Pesquisadores devem ser cautelosos. As imprecisões nas medições neste primeiro experimento eram grandes. Se as barras de erro forem levadas em conta, então uma aceleração gravitacional normal também é compatível com os dados. Experimentos de acompanhamento aprimorados já estão sendo planejados para esclarecer isso. Os cientistas do CERN estão, portanto, diante de um dilema. Por um lado, eles provaram pela primeira vez que a antimatéria segue a gravidade. Uma grande descoberta. Por outro lado, essa descoberta não os ajuda a resolver o enigma fundamental da simetria matéria-antimatéria. É meio que como se o universo quisesse dançar na nossa cara. Stefan Ulmer descreve assim. É frustrante. Quanto mais detalhadamente analisamos as propriedades da antimatéria, mais semelhante ela parece ser à matéria normal. Mas deve haver alguma diferença fundamental. Caso contrário, não seríamos capazes de explicar por que vivemos em um universo feito de matéria. Diga-me o que você pensa nos comentários. Como você pode explicar essa assimetria? Sou muito interessado em ouvir as melhores teorias de vocês. A busca continua agora. No CERN, já estão em andamento novos experimentos que buscam de forma ainda mais precisa por pequenas diferenças entre matéria e antimatéria. Talvez ainda existam forças ou partículas não descobertas que interagem de forma diferente com a antimatéria. Ou será que precisamos repensar nossa compreensão básica do universo primitivo? Uma teoria interessante, por exemplo, é que pode não ter havido quantidades exatamente iguais de matéria e antimatéria logo após o Big Bang. Se houvesse 1 bilhão de partículas de antimatéria, 1 bilhão de partículas de matéria e uma partícula de matéria, isso explicaria a situação atual. Após a aniquilação mútua, teria restado exatamente a quantidade de matéria que observamos hoje. Olha só, nós somos o produto de uma batalha épica entre matéria e antimatéria. Sem essa grande guerra das forças cósmicas, nós não estaríamos aqui hoje.
Uma pequena divergência e o cosmos teria se aniquilado logo após sua formação. Então nunca teria existido pizza. Que trágico isso seria! Mas essa teoria também levanta novas perguntas, o que causou a pequena assimetria. Isso foi pura coincidência ou há um princípio fundamental por trás disso que ainda não conhecemos? Portanto, os cientistas do CERN ainda terão muito trabalho pela frente, mas talvez esse seja exatamente o aspecto interessante da pesquisa básica. Cada resposta levanta novas questões e, às vezes, os quebra-cabeças que encontramos são ainda mais fascinantes do que as respostas que estamos procurando. O fato é que a pesquisa sobre antimatéria não é apenas um artifício acadêmico. As descobertas podem nos ajudar a responder às perguntas mais fundamentais sobre o nosso universo. De onde viemos? Por que existimos? E o que significa, na verdade, ser feito de matéria? Por isso, Jeffrey Engst comenta de forma reflexiva. Às vezes, quando estou no laboratório e observo a matéria e a antimatéria se aniquilarem, percebo como é improvável que existamos. O fato de um mundo ter surgido do caos do universo primitivo, no qual seres inteligentes podem explorar a natureza, isso é realmente um milagre. Um pensamento bonito para encerrar. Sobre todas as futuras descobertas e avanços na pesquisa de antimatéria. Eu vou manter vocês informados aqui, claro. Então, se inscrevam no canal agora. E agora, vamos viajar para a Antártica. Lá, os cientistas descobriram algo super interessante sobre o gelo eterno. Uma estrutura gigante que é maior que toda a Bélgica. Sem brincadeira. As gravações originais e o que há por trás dessa estrutura, tudo isso está no vídeo que aparece no canto superior direito. Não deixem de conferir. E se você clicar no canto inferior direito, poderá assistir a outro vídeo sobre espaço e ciência. Cada clique ajuda muito o canal. Caso contrário, eu diria que vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.